Romanos 4, 17 ao 25. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Baixe as cabeças, vamos orar. Pai Santo, Deus amado, nós louvamos o Teu nome, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua amada igreja, pela Unida de São Paulo, por aqueles que aqui estão, Senhor Deus, presencialmente, e por aqueles que também estão de maneira online, Senhor Deus. Os abençoe, Pai, e fala aos nossos corações, Pai. Derrama a Tua glória, o Teu amor e o Teu poder sobre este lugar, Senhor Deus. Abra os nossos corações, ouvidos, e olhe, Senhor Deus, para que possamos contemplar o Teu agir em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, ao escrever para a igreja de Roma, uma comunidade constituída de gentios e judeus, pessoas diferentes. Por um lado, os gentios acreditavam que, por fazer boas coisas e por ter boas obras, poderiam obter a salvação. Por outro lado, os judeus acreditavam que, por guardar a lei mosaica, seriam salvos. Por Abraão ser judeu, teriam primazia, teriam preferência lá na filinha do céu. Mas o apóstolo Paulo não nos deixa dúvidas, e não poderia ter sido mais claro. A vanglória, a justiça de Deus exclui toda vanglória humana. A justiça de Deus opera de maneira diferente, não é de uma maneira humana, mas é de uma maneira graciosa. Para ilustrar isso, Paulo, então, introduz Abraão. Amados irmãos, ao escrever o esboço desta noite, eu fui alvo desta mensagem. Eu também passei por cada episódio, por cada tópico desta mensagem. Eu também precisei que o Espírito Santo abrisse o meu coração, falasse na minha vida, intervisse no momento certo. Assim como você, eu também passo por dificuldades. E a vida é assim, é cheia de altos e baixos. A vida do cristão não garante estabilidade, mas Jesus Cristo garante a sua presença. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Com Abraão não foi diferente. Então, Paulo, para apresentar a sua tese, que a justiça de Deus exclui a vanglória humana, ele introduz então Abraão, o pai da fé. Ele introduz então Abraão, o pai tanto dos judeus quanto dos gentios, o pai da fé. Então ele começa a expor aquilo que ele quer dizer com a ilustração de Abraão, que creu em Deus e creu na palavra de Deus sobre a sua vida. No livro de Gênesis, capítulo 12, encontramos a história de Abraão. Vocês a conhecem, mas eu quero relembrá-los nesta noite. Abraão ouviu em Gênesis capítulo 12, versículo 1, as seguintes palavras de Deus, que rompe o normal do cotidiano e fala ao coração de um homem qualquer, de um homem simples, de um homem normal, como Abraão. Então ele diz o seguinte, Deus diz o seguinte: sai da tua terra,
da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa linda! É a promessa que Deus faz ao simples Abraão. Assim Abraão exerceu a fé, qual Deus o justificou. Passando por muitos altos e baixos, como você e eu, Abraão aprendeu a esperar contra toda esperança. Ou seja, Abraão aprendeu a esperar contra toda a esperança humana. A esperança humana gera uma expectativa humana em nossos corações. Um homem tão idoso, uma mulher tão idosa como Sara, não poderia conceber um filho. Mas Abraão ainda assim creu que as promessas de Deus se cumpririam. E por isso o apóstolo Paulo diz: Abraão esperou contra a esperança, contra as possibilidades, contra o possível, contra a rotina, contra o normal. Abraão esperou contra a esperança humana, essa esperança que o nosso coração é capaz de produzir, mas que não vem de Deus. Porque o Senhor, amados irmãos, nos empresta os seus olhos. Ele põe em nós a certeza em nossos corações que a sua promessa se cumprirá. Essa é a certeza também da nossa salvação. A gente crê que seremos salvos, não é verdade? Por isso, essa confiança de que seremos salvos é a fé que Deus coloca em nossos corações. Realmente é uma fé que, diante dos nossos pecados e das nossas limitações, parece ser uma fé tola, uma fé impossível. Mas a gente precisa aprender aqui, com Abraão, a esperar contra a esperança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E quais são, então, as qualidades que o apóstolo Paulo apresenta? As qualidades de uma fé que prevalece contra a esperança humana. O apóstolo Paulo, então, cita a primeira. A fé que prevalece contra a esperança é fundada em um Deus que faz milagres. Leamos o versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existências as coisas que não existem, para Abraão e Sara. Ele com 100 anos e ela com 90 anos, era impossível serem pais de um filho. Entretanto, ainda que todas as circunstâncias fossem contrárias, a certeza do cumprimento da promessa de Deus iluminava seus corações. Amados irmãos, todo cristão deve crer que Deus é um Deus de milagres. Quando do coração humano, do coração do crente, do coração do discípulo é afastada a crença de que Deus ainda realiza milagres, ele fica como presa fácil ao inimigo. Ele se cansa facilmente, ele se esquece das promessas de Deus, e ele vira uma presa fácil aos planos satânicos. A gente precisa continuar crendo que Deus é um Deus de milagres, que Deus é um Deus que opera, que Deus é um Deus que cura os enfermos, que Deus é um Deus que restaura relacionamentos, que Deus é um Deus que intervém em nossas vidas. Quando paramos de crer que Deus é um Deus de milagres, a nossa fé se torna uma fé enfraquecida. É uma fé fraca. É como estar na igreja, cantar os louvores, ler a palavra de Deus e não sentir nada. O liberalismo teológico rogou ao crente que abandonasse a fé num Deus de milagres. O liberalismo teológico prega muitas coisas, mas a maior das suas pregações é de que Deus não realiza mais milagres. Deus não faz mais nada. Deus é um Deus sentado no seu trono, governando todas as coisas, ou não, ou apenas deixando o homem viver ao seu próprio léu. Mas não é verdade. Deus continua a intervir. Deus continua a realizar milagres. Eu vejo milagres todos os dias.
Sabe onde o liberalismo teológico, por exemplo, não consegue criar raízes? Na favela. Eu trabalho na área social, como muitos de vocês sabem, mas quando alguém prega que não, Moisés não abriu o mar vermelho, as pessoas se levantam, dão as costas e vão embora, porque não conseguem conceber que Deus não é um Deus de milagres. Você também deveria ser assim. Crer até o final que Deus é um Deus operante. Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus de milagres. Quando a gente passa a não crer mais que Deus é um Deus de milagres, a gente começa a desfalecer, começa a cansar, pensa em desistir da fé, pensa em abandonar a igreja, pensa em abandonar a comunidade. A gente não se torna forte. Mas quando cremos um Deus de milagres, as nossas expectativas estão depositadas num Deus forte. A gente vem para a igreja com expectativa, a gente evangeliza com propriedade. A gente fala ao nosso barbeiro que Deus é o Salvador. A gente fala aos nossos vizinhos que Jesus está vivo. Quando a gente crê no Deus de milagres, a gente ora com confiança. Meus amados irmãos, ainda é possível Deus curar homens de cânceres. Ainda é possível Deus curar paraplégicos. Ainda é possível Deus curar doenças impossíveis aos humanos. Ainda é possível, a gente precisa continuar crendo que Deus é um Deus atuante, Deus é um Deus ativo. Ele está na sua formatura da faculdade, mas também é um Deus que conduziu você durante todo o percurso. Ele está lá no seu trabalho, mas é um Deus que está diariamente ao teu lado, vendo você criar, elaborar planilhas, digitar códigos e lançar dados naquelas informações. Deus também está com você ali. Deus está a realizar milagres na sua vida. Ainda que esses milagres não sejam visíveis, ainda que esses milagres não sejam tão aparentes assim, Deus está a fazer milagres todos os dias na sua vida. É preciso que a gente reconheça que Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus poderoso. O cristianismo crê que Deus é um Deus que governa todas as coisas. Tire o budismo, o Buda do budismo, e ainda terá o budismo. Tire Allan Kardec do espiritismo, e ainda haverá o espiritismo. Mas nós não podemos tirar um Deus poderoso do seu trono e ainda esperar que haja cristianismo. É preciso continuar crendo que Deus é um Deus poderoso, que governa todas as coisas e intervém quando quer. Os milagres divinos não são apenas provas de que Ele tem poder, mas também são promessas maravilhosas para todos os crentes. Os milagres divinos antecipam a realidade que está por vir. No céu não haverá doença, no céu não haverá desemprego, no céu não haverá tristeza. É o Senhor antecipando a realidade que está por vir quando Jesus Cristo voltar. Triunfante em glória, Ele consertará todas as coisas e tudo ficará bem. Não haverá mais impossibilidades, não haverá mais fome, não haverá mais sede, porque o Senhor será tudo para o seu povo. Ele governará todas as coisas. Os milagres antecipam a promessa de uma realidade futura. Continue a crer nos milagres de Deus. Continue a crer no poder de Deus. Ore com fervor, venha com convicção e coloque todas as suas expectativas nas mãos do Senhor Jesus. Ele é fiel para fazer aquilo que Ele quiser. Ele é fiel para guardar a sua vida. Ele é fiel para agir com poder sobre cada impossibilidade da sua vida. Mas qual é a segunda qualidade de uma fé que prevalece contra a esperança humana? E o apóstolo Paulo, então, diz, dos versículos 18 a 21, o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. A fé
que prevalece contra a esperança é persistente e é resiliente. A fé que prevalece contra a esperança humana é persistente e é resiliente. Abraão, diante de circunstâncias impossíveis, que desafiavam qualquer expectativa humana, manteve sua esperança firme no Deus, que dá vida aos mortos e cumpre a sua palavra. Enquanto é compreensível que alguém com quase 100 anos enfraqueça na fé diante da promessa de um filho, Abraão demonstrou uma fé extraordinária. Ele colocou sua esperança no Deus que tem vem e no Deus que faz milagres. E o apóstolo Paulo, aqui, nesses versículos, estabelece um contraste magnífico, maravilhoso. O apóstolo Paulo estabelece um contraste entre as circunstâncias do corpo finito e limitado de Abraão para a sua fé ilimitada, para a sua fé que permanecia. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, o apóstolo Paulo está fazendo um paralelo entre uma fé fraca e um corpo fraco. Mas ele continua a dizer que Abraão, apesar de estar com o corpo amortecido e fraco, não duvidou, está no versículo 20, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, apesar da fraqueza física de Abraão. Abraão estava com a sua fé fortalecida. Essa fé, amados irmãos, não é difícil da gente imaginar. Se você já visitou um doente terminal em qualquer hospital, se você já visitou alguma pessoa que acabara de receber uma notícia fatal, você sabe que essa fé é uma fé visível. Me impressiona a confiança, a fé que as pessoas que estão passando por dificuldades extremas demonstram em seu momento derradeiro. Quando a gente encontra uma mãe ou um pai no velório que acabara de perder seus filhos, e a gente é abraçado por esses pais, e algumas vezes até consolados por esses pais, que nos consolam dizendo, um dia eu encontrarei o meu filho amado. Que nos consolam dizendo, não chore, amado amigo, meu filho está com Jesus. A gente se surpreende com esse tipo de fé que continua a crer, apesar das limitações e dificuldades da vida. A verdade é que sem fé, amados irmãos, sem fé é impossível resistir às loucuras da vida. Impossível. Sem uma fé fortalecida, a gente sucumbe diante de uma dificuldade, diante da primeira briga do casal, diante do laudo que constata que é impossível ao homem. Sem fé é impossível viver. É impossível viver de uma maneira alegre, de uma maneira respeitável. O mundo está tão violento, mas sem fé em Deus é impossível resistir às loucuras da vida. Abraão, então, teve fé em Deus. O apóstolo Paulo, depois de estabelecer esse contraste magnífico entre o corpo frágil de Abraão, mas sua fé forte, ele continua dizendo que a fé persistente e resistente às dificuldades da vida é, em última instância, uma forma de glorificar a Deus. Ele diz lá no versículo 21 o seguinte, estando plenamente, aliás, no final do versículo 20, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. A fé resistente e perseverante é, em última instância, a fé que adora a Deus. Uma fé que glorifica a Deus. A confiança de Abraão na promessa divina, contra todas as probabilidades, foi um ato de adoração genuíno, refletindo sua relação íntima com Deus. Abraão cria na promessa de Deus. E por crer na promessa de Deus, Abraão estava convicto de que, apesar da sua fraqueza, apesar da sua tenra idade, ele iria viver aquilo que o Senhor lhe prometera.
Apesar de estar com 100 anos, com seu corpo enfraquecido, Abraão cria que as promessas de Deus se cumpririam, porque Abraão cria na palavra de Deus. Amados irmãos, eu estou confiante ao afirmar que Deus cumprirá todas as suas promessas na minha vida e na sua vida. Eu estou confiante que permanecerei imortal, até que Deus tenha completado a sua boa obra na minha vida. Eu estou confiante nisso. Como está a sua fé nas promessas do Senhor? Como está a sua fé num Deus poderoso? Como está a sua fé diante dos impossíveis? Como está a sua fé diante das improbabilidades? Mantenha uma fé perseverante. Busque hoje nada além de viver um cristianismo puro e simples, que é uma vida de oração, a leitura das Escrituras, plenitude do Espírito, temor a Deus, anseio pela presença de Cristo, compaixão pelos que sofrem, amor pelos irmãos na fé e desafio à morte e a tudo que enfraquece a sua fé em Deus. É necessário que a gente vire as costas para todas as improbabilidades. Olhe e contemple a imagem de Jesus Cristo sobre nós. E assim sejamos lembrados que as promessas do Senhor se cumprirão sobre nossas vidas. A fé que vence e triunfa a esperança humana é uma fé perseverante, é uma fé resiliente, é uma fé que insiste, é uma fé que não desiste. É uma fé que não desiste, apesar das dificuldades. Por último, qual é a última qualidade da fé que prevalece contra a esperança humana? É a fé que é salvífica, é a fé redentora. O apóstolo Paulo conclui de maneira magistral o seu argumento, dizendo, no versículo 22, assim: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa de nossa justificação. Esta passagem destaca que a fé de Abraão não foi apenas um exemplo isolado, mas uma base para a compreensão da justificação pela fé para todos os crentes em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo usa o exemplo de Abraão para ser o exemplo de justificação, aquilo que une gentios e judeus na igreja de Roma. Deus imputou a justiça a Abraão por causa de sua fé, e essa justiça também é imputada a todos os que creem em Jesus, o qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A fé de Abraão, então, é vista como modelo para todos os crentes, uma vez que tanto ele quanto os crentes posteriores confiam na graça de Deus. Uma pergunta muito comum no nosso meio é que, como Abraão foi justificado? A resposta direta e objetiva é simples. Abraão foi justificado pela fé naquele que estaria por vir, pela fé no Messias, na fé no Cristo que haveria de vir. Era muito mais difícil crer num Cristo que haveria de vir. Por exemplo, Abraão até então não sabia sobre relatos de ressurreição. Abraão também não tinha Bíblia. Abraão não tinha exemplos de pastores, como nós temos hoje. Abraão não tinha o Logos, o software maravilhoso. Abraão não tinha também o Perlego, um site com vários livros, com muitos livros teológicos que a gente pode consultar quando a gente tem dúvida. Abraão não tinha um avô que soubesse de Deus profundamente, intimamente. Mas Abraão cria na palavra de Deus, que dizia que o Messias haveria por vir. E, através da sua família, todas as famílias seriam abençoadas. A fé de Abraão é uma fé salvífica, porque ele cria no Messias.
Nós não cremos naquele que haverá de vir tão somente, mas nós cremos naquele que veio. Nós olhamos para trás e reconhecemos que o Messias já veio e, através do seu sacrifício, nos justificou. A justificação ocorre somente pela fé. Somente pela fé. E a justificação é de obra, é de caráter forense. Ou seja, os pecadores são declarados inocentes com base na morte substitutiva, penal de Cristo. A justiça de Cristo é imputada a todos nós. Nós, pecadores, somos culpados pelos nossos delitos e transgressões, mas aí vem Jesus, o amado de nossas almas, e imputa em nós a sua própria justiça, a sua inocência. Jesus não pecou de maneira alguma e em nenhum momento, mas por causa da sua vida, do seu poder, do seu exemplo, da sua divindade, Jesus se oferece por amor a nós, imputa em nós a sua própria justiça. A veracidade da justificação pela graça, ela é unicamente pela fé, e é uma verdade preciosa e inestimável que permeia as Escrituras, como testemunhado pelo exemplo de Abraão. Paulo, em sua carta aos Filipenses, expressa a magnitude dessa verdade, ao considerá-la como de supremo valor, superior a qualquer outra coisa neste mundo. A graça de Deus, a justificação de Deus, é o maior milagre que Deus poderia nos dar. Amados irmãos, com liberdade que tenho aqui, eu poderia dizer que o segundo maior milagre que Deus poderia nos dar é ainda nos amar. Sabendo quem eu sou, sabendo dos nossos pecados, sabendo dos nossos defeitos, Ele ainda nos ama. É um segundo milagre tão grande e poderoso. O primeiro milagre, o maior milagre, é Jesus nos justificar. Ele nos justificou. Deus nos justificou através de Jesus Cristo. Que bênção maravilhosas, quando percebemos que fomos resgatados da morte e da destruição por alguém que nos ama. Quando contemplamos o que merecíamos e vemos o amor e a bondade que nos libertam de um destino terrível, então ficamos agradecidos. Estamos cheios de alegria indescritível e gloriosa e damos graças e louvor ao nosso grande Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando percebemos que o nosso destino era o inferno, era arder no lago de fogo do inferno. Quando a gente percebe que o nosso coração é mau e que a gente merecia o inferno, e mesmo assim o Senhor nos amou, o Senhor nos justificou, a gente precisará viver com atitudes de adoração a esse Deus. Algumas pessoas queixam-se de que a justificação é simples e até injusta, porque Deus justifica pessoas e chama pessoas de justas, ainda quando elas não são. É como Deus fez a Abraão. Lá em Gênesis encontramos uma verdade extraordinária. Deus chama Abraão de pai de multidões, quando Abraão ainda não tinha nenhum filho. Ele chama coisas que não existem como se existissem. Deus nos vê como justificados, e ainda que a gente saiba que nós somos pessoas más, que o nosso coração é inclinado ao pecado, a gente tem confiança e fé, convicção de que Deus nos justificou, apesar de nós mesmos. Deus chama coisas que não existem como existem. Nada está escondido dele sobre nós. Nossos piores momentos, nossas palavras mais cruéis, nossas ações mais desprezíveis, e ainda assim ele nos amou e nos ama e pronunciou o veredito que faz nossos corações baterem mais fortes, justificados. Eu gostaria aqui de fazer igual o pastor Roster quando ele diz justificado. Ele bateu o martelo, ele disse para mim e para você, você é justificado. O meu amor é um amor eterno. Eu o amei antes da fundação do mundo. Eu o escolhi antes de todas as coisas. Eu o chamei quando você ainda nem existia. Eu dei um nome a você e eu o justifiquei, predestinei, o levei à santificação.
eu restaurei, eu ressuscitarei naquele grande dia. Que promessa maravilhosa. A fé de Abraão é uma fé redentora, uma fé salvífica. Portanto, aprendemos nesta noite que a fé, a qualidade da fé que espera contra a esperança, é a qualidade primeira, que é uma fé que crê num Deus que faz milagres. Num Deus que ainda opera milagres, um Deus que ainda intervém, um Deus que opera milagres e usa seus filhos para serem bocas, instrumentos de Deus na face da terra. O pastor ontem deu um exemplo de um irmão que pregava em cemitérios. Amados irmãos, só alguém que crê na justificação de Deus, só alguém que crê num Deus de milagres, só um Deus que crê numa fé perseverante e resiliente, tem a força para pregar no cemitério. Eu já fiz um curso de capelania aos enlutados e já realizei algumas cerimônias em cemitérios. É tão difícil pregar ali, mas o resultado é tremendo. As pessoas estão sensíveis, elas abrem seus corações, elas se entregam a Jesus. Amados irmãos, há quantas oportunidades temos de pregar o Evangelho de Deus, sermos compassivos com os nossos próximos. Tantas oportunidades que o Senhor tem nos dado. A Cracolândia que está perto de nós, os adictos de drogas, as pessoas que estão a sofrer, as pessoas que estão também a sofrer lá na Faria Lima, adorando aquele Deus Mamon. Há tantas oportunidades de evangelização. O Uber que está sensível, o barbeiro que corta os nossos cabelos e de repente confessa que ele se sente só e se sente tão errado diante do mundo, diante de Deus. Há tantas oportunidades que o Senhor nos abre. Por isso, a fé que crê num Deus de milagres, a fé que persevera, a fé que é resiliente, a fé que crê na fé que justifica e que nos redime, é uma fé que nos conduz a evangelizar, a falar de Deus para o próximo. A saber, é a fé que nos movimenta para pregar o Evangelho de Deus, sem saber se Deus elegeu aquele pecador ou não. A nossa obrigação é simplesmente pregar, abrir a nossa Bíblia e falar deste grande amor que Deus tem por nós. Nós não merecíamos viver o que estamos vivendo. Nós não merecíamos nem estar aqui. Nós não merecíamos ser considerados bons, não merecíamos ser bons esposos, bons homens, bons amigos, não merecíamos ser boas esposas, boas amigas, boas mulheres, não merecíamos nada, não merecíamos nenhuma bondade do nosso Deus, mas Ele nos olhou e nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor nos abençoou, não apenas com migalhas, não apenas daquilo que lhe sobra. O Senhor nos abençoou com o seu Filho Jesus, o amado de nossas almas. Ele nos entregou a nós, pecadores, infiéis, homens fracos e desprezíveis, mentirosos, corruptos, imorais. Ele viu algo que nós não enxergamos. Ele olhou para nós e viu algo que a gente ainda não enxergou. O que Deus viu em nossos corações foi a imagem do seu Filho em nós. É a imagem do seu Filho em nós que faz Deus tanto nos amar. Ele olha para nós e não vê mais o Paulo, nem o reverendo Roster, nem o João. Ele olha para nós e vê o seu Filho amado. E, meus amados irmãos, eu confesso que se eu olhasse para vocês e visse a figura de Pedro, eu os amaria ainda mais. Os amaria ainda mais. Aquele menino é sorridente, alegra o meu coração. Jesus é sorridente e alegra o coração do Pai. Ele vê a imagem de Jesus em nós, com confiança, firmeza, na fé. Eu os convido a se levantar e abaixar suas cabeças e a orarem comigo, a orarem neste momento, porque
Talvez durante a mensagem o Senhor lhes tenha falado de que a sua fé está fraca, a sua fé foi enfraquecida. Talvez durante a mensagem o Senhor revelou ao teu coração de que é necessário ainda crer nas promessas de Deus, de que é necessário relembrar daquilo que Ele lhe falou lá atrás, que é necessário lembrar das promessas de Deus sobre nossas vidas e continuar a crer que Deus é um Deus de milagres. Pai Santo, Deus amado, eis aí o teu povo, Pai. Eis aí a tua palavra, Pai. É o Senhor com o teu Espírito que atravessa os nossos corações, dividindo medulas, Pai amado, ossos, Pai, e invadindo os nossos corações, Pai, na certeza de que a tua palavra é plantada em nós, Senhor Deus, frutifica, Senhor Deus, e dá muitos frutos, Pai. Eis aí o teu povo, Pai. E com ele, Senhor Deus, há também a esperança de que mais pessoas serão evangelizadas, mais pessoas serão transformadas, mais pessoas serão impactadas. Com eles, Senhor Deus, há esperança, que eles serão como flechas em suas mãos, Pai. Que o Senhor os levará para onde o Senhor quiser, Pai. Que o Senhor cumprirá toda a sua boa obra na vida deles e que eles serão imortais até quando o Senhor quiser, Pai. Aí está o seu povo, Senhor Deus, o seu povo que carrega a esperança do Evangelho, a firme certeza que o Senhor os salvou, Pai, e o Senhor os redimiu, justificou, e o Senhor os guiou, Pai amado, para uma terra melhor, uma terra prometida, Pai. Nós somos chamados, sim, Senhor Deus, de peregrinos sobre este mundo, Pai, sobre esta terra, Senhor Deus, e seremos peregrinos até o Senhor voltar, Senhor, até o Senhor trazer para nós a morada celestial, Pai, mas também cremos, Pai, que enquanto estivermos vivos, Pai, a nossa fé também pode ser um modelo para outros, Pai, que as pessoas vejam em nós, Senhor Deus, uma fé que crê num Deus de milagres, uma fé que persevera, uma fé que é resiliente, uma fé que crê num Deus que justifica e nos redime de todos os pecados. E como justificados e remidos pelo teu sangue, um olhar que lança para o pecador e que acredita que Deus pode fazer um milagre na vida de todo e qualquer pecador, ainda que este pecador seja alguém que nos feriu, Pai. O Senhor pode redimi-lo, o Senhor pode salvá-lo, Senhor Deus, através do teu evangelho, que é a ferramenta, a arma poderosa para convencer corações inquebrantáveis. Cremos no poder do evangelho, Pai, no poder que ressuscita mortos e que traz à existência as coisas que ainda não existem, Pai. Um Deus que vivifica o corpo de um homem idoso, o corpo de uma mulher idosa e os faz conceber um filho, Pai. Um Deus que resgata o seu filho da morte, do inferno, Pai amado, e ressuscita-o no terceiro dia para que com a sua vida nós recebêssemos a justificação, Pai. Sabemos, Senhor Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Pai amado. Continua a nos usar para que a nossa vida coopere para o bem daqueles que te amam, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus, e perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas limitações e fraquezas que nos fazem duvidar das tuas promessas, Pai. Lembra-nos, Senhor Deus, daquilo que é importante, Pai, e usa-nos, Deus, para debochar da morte e de todas as informações que nos levem a crer que o Senhor não é confiável, que a sua palavra não é fiável, Pai. Leva-nos a ter uma vida fortalecida em Ti, Pai, tão fortalecidos que seremos tão convictos, Pai amado, de que a Tua glória e a Tua graça resplandecerá sobre os nossos rostos, diante de todos os caminhos que percorremos sobre a face desta terra, Pai. Usa-nos, Deus, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. Fortaleça a nossa fé, que sejamos exemplos vivos e modelos reais de uma fé que crê num Deus poderoso, num Deus real, num Deus que está vivo aqui, andando entre nós, Pai amado, nos abençoando e falando aos nossos corações. Glórias a Deus. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém.